Bom dia, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de responsabilidade profissional. Desejo que todos estejam bem, que todos estejam com saúde e se porventura alguém estiver aí passando por alguma tribulação, né, que possa aí se recuperar de qualquer problema de saúde que esteja enfrentando em si ou na sua família. Vocês me ouvem bem? Estão me vendo? Sim, professor. Sim. Muito obrigado, doutoras. Muito obrigado. A tela já está compartilhada, a aula já está sendo gravada, né? Vamos dar início então à nossa aula. Lembrando mais uma vez que a nossa aula ela é dividida em dois momentos. Nós temos agora uma exposição teórica, eu vou falar um pouquinho sobre a relação médico-paciente e na sequência vocês têm até as 11h40 para estar respondendo uma atividade de fixação de conteúdo e é com base na resposta dessa atividade de fixação de conteúdo, né, com base no registro ali que é feito no momento da resposta, que será feita a chamada posteriormente, tá? Então, respondam lá a atividade, né? Automaticamente você vai colocar o seu e-mail, seu nome, seu RA, e é com base nas atividades respondidas que nós faremos a chamada referente à nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer necessidade aí de intervenção na aula, fiquem à vontade. Como eu sempre digo, a aula não é minha, a aula é nossa e nós estamos aqui para aprender juntos. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, vamos aqui já dar início à nossa aula. Essa é uma aula que era anteriormente dada pelo professor Armando Gabriel, né? O professor Armando Gabriel ele era professor do módulo também, e eu digo que ele sempre continuará sendo, mas agora ali exerce a missão de ser o nosso coordenador do curso. Então ele cedeu essa aula e aqui me coube a incumbência de ministrar essa aula para vocês. A partir do momento em que nós falamos sobre, vou voltar aqui, sobre essa relação médico-paciente, nós temos que ter em mente que é uma relação de confiança. Nós temos que ter em mente que nós estamos lidando, nós estamos analisando uma relação muito desigual, né? Nós estamos analisando uma relação dependente, de dependência. Então, é esse um aspecto que nós devemos observar. Nós devemos observar os limites, nós devemos observar a responsabilidade, nós devemos observar a missão que vocês estão aí trilhando para no futuro assumir, ou seja, de serem o apoio, de serem aqueles que estarão à disposição, de serem aqueles que deverão servir os doentes. Então, essa relação entre médico e paciente, né, é uma relação estritamente dependente, mas não é uma relação subserviente, ou seja, não é uma relação onde um está submisso ao outro. É uma relação onde existem direitos e deveres de ambos os lados, tanto do médico para com o paciente, tanto do paciente para com o médico. Então, essa é uma relação extremamente importante, pessoal. E cada vez mais, isso eu digo para vocês, até porque na minha profissão também lidamos com pessoas, a nossa profissão é agir com o ser humano, né, como advogado. Então, cada vez mais é uma relação mais difícil. Cada vez mais é uma relação onde as pessoas são mais individualistas, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com os direitos do que com os deveres. E assim como na medicina, as pessoas acham que sabem. As pessoas, por pesquisarem nas redes sociais, por pesquisarem nos sites de consulta e de busca, elas acham que conhecem profundamente uma doença, as consequências, os remédios, sem nunca ter estudado a fundo aquele tema, sem ter um conhecimento. Né? Nós estamos num momento da história da humanidade muito difícil. E mais que isso, nós estamos também num momento da história da humanidade onde as pessoas são cheias de informação, né, e vazias de conhecimento. Então, esse é um grande problema. É o problema sobre o aspecto de que a informação não leva à compreensão, de que a informação não traz aqui a solução para a resolução de problemas, mas sim o conhecimento aprofundado, detido, refletido, né, e logicamente praticado.
Então, essa relação médico-paciente não será uma relação fácil. Essa relação médico-paciente será uma relação, né, cheia de conflitos. Conflitos éticos, conflitos morais, conflitos técnicos, mas conflitos. E conflitos que devem ser superados nos termos do garantismo do direito do médico de exercer a sua profissão, do direito que o paciente tem de encontrar um apoio, um amparo, um cuidado em saúde. Então, são sobre esses aspectos, né? Não imaginem e não pensem que será uma relação fácil, né? Nós estamos vendo aí todos os percalços, todas as dificuldades que os profissionais da saúde estão vivendo neste momento, né? E aí eu vejo que, mas eu não queria participar disso, eu não queria fazer parte, mas como lidar, como evitar, como dizer que agora, né, que como dizem, agora que a coisa apertou, a pessoa não vai mais querer fazer parte, né? As pessoas foram, de fato, aí observadas, elas foram formadas, elas fazem parte, sim, desse momento e devem assumir a sua responsabilidade, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante em que o profissional da saúde não deve agora esmorecer, em que os profissionais da saúde devem estar prontos para superar esse momento, para lidar com as adversidades e com as perdas de pacientes que estão sendo muitas. Então, essa é talvez aí a mensagem inicial, uma mensagem reflexiva sobre essa relação médico-paciente. Sobre, então, aqui os nossos slides, quando nós tratamos desse dilema bioético, quando nós tratamos aqui, né, sobre duas questões extremamente importantes, que é a autonomia versus a beneficência, né? Nós vamos ver daqui a pouco ali todos os aspectos, todas as questões relativas aí aos princípios que são aplicados, né, entre a relação médico-paciente. Se bem que nós teremos uma aula própria de bioética para falar sobre os princípios. Mas tratar da autonomia, tratar da beneficência é muito importante, até porque a autonomia tem como finalidade a liberdade de ação. A autonomia é a liberdade que tem o profissional de escolher, né, o melhor tratamento, a melhor forma de cuidado para com o seu paciente, assim como o paciente maior e capaz tem também a condição, tem também a autonomia de escolher, de determinar sobre o seu tratamento. Então, sobre esses aspectos é que nós estamos lidando. São dilemas, são conflitos, são embates que acontecerão porque as pessoas são diferentes. As pessoas pensam diferentes e as pessoas têm origens diferentes. Então, esse é um aspecto. São dogmas, são questões extremamente pessoais, íntimas, das quais elas ali, de alguma forma, interferirão, né? E a beneficência nada mais é do que a obrigação do médico em sempre agir para o bem do paciente e respeitando, logicamente, a autonomia dele. Entenda o paciente autonomia de decisão, cabe ao médico, ainda assim, agir de forma a beneficiá-lo, né, com o seu tratamento, com o seu acompanhamento, né, realizando os procedimentos autorizados pelo paciente. É lógico que eu estou falando aqui no momento de um paciente maior de 18 anos, plenamente capaz, que tem capacidade de entendimento e de avaliação, né? Porque do contrário, a autonomia, a decisão passa ao profissional da saúde, né? Em relação a crianças, em relação a adolescentes, em relação a pessoas maiores, mas que estejam aí sem capacidade de entendimento e avaliação. E outra situação também, né? Logicamente que nós temos que entender aquela situação em que não dá tempo de pensar, aquela situação que não dá tempo de consultar o paciente, né? Que são as situações ali de emergência, né? Até porque nós temos 3 formas, ou 3 momentos, ou 3 modos de atendimento ao paciente.
Nós temos o atendimento eletivo, que é aquele que pode ser postergado no tempo. Nós temos o atendimento de urgência, em que se tem ali ainda um lapso temporal antes de uma situação, né, de iminência ou de perda. E nós temos a situação de emergência, onde o profissional deve agir sob aí, né, o fato de causar o mal ao paciente, de não dar o atendimento que o paciente precisa. Então, sobre esses três aspectos, é onde nós também devemos observar esse conflito entre a autonomia e a beneficência. Então, essa autonomia é essa liberdade de escolha, e a beneficência é ali a garantia, né, o princípio de sempre fazer o bem ao paciente. Uma outra questão que nós devemos observar são algumas questões, né? Esses questionamentos, ou seja, como é que de fato deve o paciente agir, como é que deve o profissional da saúde se comportar sobre essas situações, sobre essas questões, né, relativas aí a essa relação médico-paciente. Ou seja, então nós temos aí, por exemplo, a tomada de decisão. Olha só esse questionamento. A tomada de decisão deve ser do médico, preparado na arte de curar e que melhor conhece os convenientes e os inconvenientes de cada conduta. Ou seja, aquele que sabe mais, ou do paciente, porque ele é o dono do seu próprio destino e deve decidir o que quer para si. Qual a postura frente à recusa da opção indicada pelo médico? Quais as responsabilidades do médico e do paciente? Então, esses questionamentos, eles são questionamentos extremamente pertinentes, são questionamentos extremamente importantes. E aí você vai me dizer, André, mas não existe uma única resposta. Vai depender do caso concreto. E eu concordo com você. Por quê? Porque existem momentos, existem situações que de fato compete ao médico decidir. Mas como nós já vimos, o paciente, em sendo maior e capaz, tem poder de decisão, estando ele ali alerta, estando ele com capacidade de entendimento e avaliação. Então, esses são alguns aspectos, né? Um outro aspecto que nós devemos considerar aqui é o fato de que qual a postura frente à recusa da opção indicada pelo médico. Então, o médico diz para o paciente aquilo que ele avalia que é o melhor, o tratamento mais adequado, o caminho a ser percorrido. Só que o médico também tem que ser muito claro. O médico também tem que ser muito objetivo e se fazer compreender. Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos lidando com pessoas, muitas vezes, de classes sociais, de instrução totalmente diferentes. Então, o médico tem que dizer qual é a realidade vivente ali pelo paciente, qual é o estado clínico do paciente, quais são as causas da doença, quais são as consequências da doença, quais são os métodos, né, que existem, e normalmente existe mais de um, quais são as possibilidades de tratamento, e explicar cada uma delas, né, quais são os pontos positivos e negativos de cada uma delas, e dar a opção de escolha ao paciente. E o paciente, então, como eu já disse, tendo capacidade de entendimento e de avaliação, escolhendo o tratamento que ele acha que é melhor para ele, escolhendo aquele tratamento que ele vê que lhe trará menos consequências negativas, menores efeitos colaterais. Às vezes ele opta por um tratamento mais lento, mas com menos efeitos colaterais, né? Enquanto o médico às vezes gostaria de um tratamento mais rápido, mas que vai trazer efeitos colaterais ao paciente. Então, essa decisão de escolha, mas cabe ao médico, então, frente à autonomia do paciente, fazer o melhor. Agir embasado nos princípios da beneficência, da não maleficência, né, e da justiça, para que o paciente possa, então, ali, receber o melhor tratamento frente à sua escolha, né? E, logicamente, pessoal, aqui nós estamos também falando um pouquinho sobre o direito médico. Eu, como advogado, especialista em direito médico, tenho que orientar vocês sobre o ponto de que vocês devem sempre se resguardar, se proteger, documentar tudo, né?
Por quê? Porque essa escolha do paciente deve ser uma escolha livre, consciente, e para isso ele deve assinar um termo. Termo, né? O TECLE, termo de conhecimento livre esclarecido. Ele vai assinar esse termo, vocês têm que fazer esse documento. Para quê? Para que cada um assuma a sua responsabilidade. Então, o médico, depois de orientar o paciente, depois de passar a ele todas as informações, né, da doença, diagnóstico, prognóstico da doença, deve o paciente, então, assinar esse termo, termo de conhecimento livre e esclarecido, né, do qual ele toma uma decisão. Porque é com base nessa decisão que nós teremos as responsabilidades. Ou seja, se o médico não deu opção ao paciente, o médico responde por isso. Se o paciente escolhe, ele responde pela sua escolha. Imagina que o paciente escolhe, por exemplo, um tratamento, como eu disse, mais prolongado, com menos efeitos colaterais. Mas aí vai chegar um momento em que ele vai atribuir ao médico a responsabilidade pelo tratamento prolongado. Então, o médico não tem responsabilidade sobre aquilo que ele não interferiu, sobre aquilo que ele não é determinante. Então, esse é um aspecto que nós devemos aí considerar. Esse é um aspecto no qual nós devemos observar que a responsabilidade de cada um deve ser analisada com base nas suas escolhas, com base nas suas ações, né? Cada um vai responder no limite da sua responsabilidade. Então, o médico tem responsabilidade? Claro que tem. O médico tem responsabilidade ética, o médico tem a responsabilidade civil, o médico tem a responsabilidade penal, né, sobre os seus atos, sobre aquilo que ele faz de forma dolosa ou de forma culposa, conforme nós já até estudamos lá na nossa primeira aula, né, onde falamos sobre o direito médico. Mas o paciente também assume a responsabilidade sobre as suas escolhas, né? Ele não pode dizer aí mais para frente de que ele não sabia, de que ele não foi orientado e de que ele não deve responsabilizar o médico pelas consequências ali da sua ação. Então, são questões que nós devemos sempre aí levar em consideração. Mas o médico, como eu disse, ele tem que resguardar, o médico ele tem que se proteger, né? Porque nas relações humanas nós temos que sempre estar atentos, nós temos sempre que estar ali, né, precavidos, protegidos, porque a ideia do indivíduo nós nunca sabemos, a ideia do paciente pode mudar, ele pode ser influenciado e pode lá no futuro ser convencido por outras pessoas a processar o médico, pedindo uma indenização por uma escolha que foi única e exclusivamente dele. E aí o médico tem que estar preparado para se defender frente a essa situação, né? Então, as bases para as respostas que eu dei aqui aos questionamentos, elas estão limitadas aos conceitos da autonomia, aos conceitos do paternalismo, né, e ao conceito da competência. Então, sobre esses três aspectos, né, o médico tem autonomia limitada, né, o médico age em determinados momentos ali ainda influenciado pelo paternalismo, mas cada qual tem a sua própria competência, o seu poder de decisão. Então, sobre esses aspectos, quando nós analisamos aí a autonomia e o paternalismo, logicamente que nós caminhamos pela história da medicina, né? A partir do ponto em que a postura paternalista ela era muito presente lá nos médicos, né? Nessa relação médico-paciente ainda calcada nas lições hipocráticas, ou seja, né? Nós estamos falando aí do século IV antes de Cristo, onde o médico tinha um poder absoluto sobre a decisão, né, de como deveria ser tratado o paciente. E hoje nós sabemos que essa autonomia é uma autonomia limitada. Então, deste paternalismo que existia anteriormente, onde o médico tinha sim uma capacidade absoluta de decisão, o médico é que determinava e o paciente não tinha opção nenhuma de decisão quanto ao seu tratamento, nós caminhamos e nós evoluímos para a autonomia, né? E ela nasce ali no século XVIII com as teorias de Kant. Ou seja, né, na autonomia nós temos então que o paternalismo ele vai perdendo forças. E aí o médico tem autonomia, o paciente tem autonomia e o que se busca é um equilíbrio. O que se busca é um meio termo entre a vontade do paciente,
e as determinações, as recomendações médicas, né? O médico não é a profissão médica não é uma profissão impositiva. E aí, então, ela foi de fato, a autonomia foi de fato incorporada, reconhecida e garantida, né, muito recentemente aí nessa relação médico-paciente, somente aí nas décadas de 60 e 70, já no século 20. Então aí nós passamos a ter uma autonomia de fato garantida tanto aos médicos quanto aos pacientes, né? Então, nessa evolução histórica, nós não podemos estar ali aos opostos, né? Nós não podemos nem estar numa relação paternalista e nós não estamos também numa relação totalmente autônoma. Ou seja, né, aquele paciente que está lá em delírios, ele não tem capacidade de decisão. Aquele paciente que está decidindo não racionalmente, não tem capacidade de decisão. E deixa aqui eu dar um exemplo para vocês, né? Imagina aquela mãe, imagina aquela situação onde a mulher grávida diz para o médico: olha, eu quero que você salve o meu filho, independentemente se eu morra, né? Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos, e por tudo aquilo que existe, por tudo aquilo que é presente nas determinações, nos princípios e na legislação, né? A mãe está agindo emocionalmente. É lógico que, em podendo, deve o médico salvar a vida da mãe e do filho. Todavia, e isso é muito difícil, se o médico tiver que escolher, se ele tiver autonomia naquele momento, e pelo exemplo que eu dei ele tem, ele deve optar pela vida da mãe, né? Que já é uma vida consubstanciada, que já é alguém que tem uma história, que já é alguém que já faz parte de uma família. Enquanto a criança ali, né, o nascituro, tem apenas uma expectativa de vida. Então, essa é a autonomia que eu estou dizendo, né? Quando o médico tem autonomia, quando aquela decisão não é tomada pelo paciente, né, de forma racional, de forma em que há a compreensão e a avaliação sobre o fato. Então, sobre aspectos emocionais, sobre os aspectos delirantes, cabe autonomia plena ao médico, né, assim manifestar. Então, a busca do equilíbrio, né, entre esse pêndulo dinâmico, entre as relações autônomas e relações paternalistas, o que se garante, o que se prevê como correto é o equilíbrio, né, é o centro entre essas duas relações. Pessoal, entendo perguntas, entendo dúvidas, fiquem à vontade mais uma vez aí para manifestarem, para perguntarem, para participarem da aula. Bom, falando um pouquinho sobre autonomia, né? Quais são os determinantes da autonomia? É a intenção, é a vontade, é o entendimento, a capacidade de compreensão. E isso leva à liberdade de escolha e de ação, sem influência ou tendenciosidade. Aqui vamos pensar inicialmente para o médico. Ou seja, né, o médico ele tem que sempre agir para o bem. Ele tem que ter conhecimento técnico para que ele haja daquela forma. Ele tem que ter a perícia, a expertise para que ele possa aí melhor agir, melhor exercer a sua profissão, melhor exercer a sua missão, né? E ele deve agir de forma livre. Ele tem que ter liberdade. Ele não pode sofrer pressões. Ele não pode ser obrigado a agir de uma forma que ele não concorda também. É lógico, pessoal, que essa liberdade de escolha e essa liberdade de ação, ela é limitada, né? Por quê? Vamos pegar um caso concreto também. Eu vejo e eu vi muito falando sobre isso nos últimos dias, sobre médicos que querem ter a liberdade para agir e indicar procedimentos, indicar métodos de cura a indivíduos que não são cientificamente reconhecidos. E o médico não tem essa liberdade. O médico vai responder pelas suas ações. Então o médico ele tem que agir, o médico ele tem que decidir nos termos do seu conhecimento, nos termos admitidos pela ciência, admitidos pelo Conselho Federal de Medicina. O médico não tem liberdade absoluta para agir. Ele não pode agir com o seu paciente de forma experimental. O médico ele tem que respeitar o paciente.
Ele tem que garantir ao paciente um tratamento reconhecido cientificamente. Então, esse é um aspecto que nós devemos observar. E aqui, logicamente, que eu estou falando em subjetivo. Quando nós tratamos da autonomia, como eu disse agora há pouco, ela é limitada, ela não é absoluta, né? Até porque, dentre os conceitos da autonomia, nós vemos a vulnerabilidade das decisões. Nós temos uma autonomia reduzida. Quanto ao conceito de autonomia, ela está diretamente ligada à competência. O poder de decisão, ele é vinculado à capacidade de decisão. Ou seja, né, onde então nós temos ali uma universalidade, onde nós não temos, né, um fato que se aplica a todos da mesma forma, né? Por exemplo, uma escolha não pode colocar em risco a saúde coletiva. Uma escolha não pode provocar um dano potencial a outrem. Olha só o que eu estou dizendo. Vamos pegar 2 exemplos aqui para que nós possamos observar, né? Por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 5º, garante a todos nós o direito de ir e vir. Muito bem, é um direito individual de cada um de nós. E é um direito que é um direito fundamental, mas é um direito individual. E aí, quando nós pensamos entre direitos e deveres, né, entre um direito individual e um direito coletivo, o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Então vamos pegar o momento, né, que nós estamos vivendo, um momento trágico que a sociedade, que a humanidade está vivendo, a pandemia do Covid-19. Eu tenho o direito de ir e vir. Muito bem, você tem. Mas e se eu estiver com Covid, eu tenho o direito de ir e vir? Não, você não tem. Você não tem porque você estará pondo em risco a sociedade como um todo. Então, é um direito que existe, mas não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. O Estado pode retirar, pode limitar o direito de ir e vir das pessoas quando esse direito coloca em risco a sociedade, a coletividade como um todo. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? E que muitas pessoas ainda não compreenderam. Muitas pessoas ainda acham que o direito de ir e vir é um direito absoluto. O direito de manifestação é um direito absoluto. Não é. Não é também. Existem consequências, né? Para toda ação existe uma reação. Isso é lei da física. Então, a pessoa que sai na internet falando o que quer, logicamente, eu não tenho como impedir que ela fale. Mas existem medidas judiciais para buscar uma reparação das consequências que aquela fala gerou. Então, esses são aspectos que nós devemos observar. Quando nós pensamos aqui ainda no direito individual sobre o direito coletivo, né, são temas muito delicados, são temas muito polêmicos, como, por exemplo, o aborto. Existem vertentes sociais que têm seus argumentos e defendem o aborto. Existem também vertentes sociais que têm também seus argumentos e proíbem o aborto. E foi aí muito questionado o aborto recentemente sobre um projeto de lei que dizia que a mãe receberia um auxílio financeiro para não abortar. E aí muitas pessoas nas redes sociais falaram sobre a Bolsa Aborto, né, para impedir o aborto. Sobre o argumento daqueles que defendem o aborto, seria a livre manifestação sobre o próprio corpo da mulher. E sobre aqueles que contrariam e não concordam com o aborto, seria o direito à vida, o direito à expectativa de nascer com vida ali do feto. Mas só quem está numa gravidez indesejada, mas só quem está diante de uma gravidez violenta é que sabe, é que pode talvez aí pensar um pouquinho melhor sobre o aborto, né? Para nós homens que não engravidamos, é diferente pensar no aborto como para uma mulher, né, que tem ali a obrigação e responsabilidade sobre o feto que gera. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vamos pensar no direito individual e vamos pensar no direito coletivo, quando nós falamos sobre o aborto.
Vamos usar aqui aceitar a tese, e eu não estou me posicionando nem a favor e nem contra, de que a mulher de fato tem autonomia absoluta sobre o seu próprio corpo. Perfeito. Mas ela não engravidou sozinha. Então, para que ela pudesse ter autonomia sobre o seu próprio corpo, então deveria consultar o pai dessa criança, né? Porque às vezes a mulher quer abortar, mas o pai não quer abortar. O pai não quer que seu filho seja abortado. Então, ou seja, né, em situações normais, eu estou aqui dizendo, até porque a lei garante, a lei dá o direito ao aborto em 3 hipóteses. No caso de risco de vida para a mãe, no caso de estupro, de violência sexual, então essa gravidez foi resultante de uma agressão, de uma violência, e também autoriza o aborto no caso de fetos anencéfalos, né, ausente de cérebro e incapaz de vida extrauterina autônoma. Então, nessas hipóteses, a lei já autoriza o aborto. Mas e nas outras hipóteses? Por exemplo, do feto microcéfalo. O STF diz que não autoriza o aborto no caso do feto microcéfalo. No caso de crianças geradas, por exemplo, com doenças crônicas, né? Incapacidades, mutilações, malformações. Então, ou seja, nós temos muito aí a debater, né? E o interesse individual muitas vezes não vai se sobrepor ao interesse coletivo. E hoje, né, no Brasil, não se autoriza o aborto fora essas 3 hipóteses em razão do interesse coletivo. Ou seja, em razão do fato de que uma nova vida, de que um novo ser é de interesse da sociedade. Eu digo que é hoje, com base na lei. Então, só para ilustrar um pouquinho aí dessa questão da autonomia. Né? E olha só, mensagens aqui sobre o tema. Em situações onde a autonomia estiver reduzida, deve prevalecer os princípios da beneficência, pois a pessoa não se encontra em condições de manifestar livre e espontaneamente a sua vontade autônoma. Os médicos não devem decidir diante de uma pessoa autônoma sobre o que é bom para ela, seu bem-estar, sua qualidade de vida, fundamentos em valores próprios. Perdão, fundamentos fundamentados em valores próprios, ou seja, né, os valores dos profissionais não devem ser aplicados sobre os valores das pessoas. É preciso não esquecer que muitas vezes médicos e pacientes provêm de classes sociais distintas, com valores socioculturais distintos, valores estes que podem entrar em choque em relações estabelecidas entre as partes. Nós estamos diante também aí a analisar o paternalismo, que é essa interferência do profissional na decisão autônoma do paciente. É algo que, como nós vimos, né, vem lá do século IV a.C., da tradição hipocrática, fundamento na amizade com amor, fundamentada na beneficência absoluta, fundamentada do primo non nocere, em não fazer, né, em não ser nocivo. A justificativa de uma conduta paternalista sempre se fundamenta nos princípios da beneficência, da não maleficência e da justiça, mas ela esquece e ela não reconhece o princípio da autonomia do paciente. Existem autores que defendem tal postura por acreditarem que seria uma resposta às incapacidades e à negação, incapacidades e não uma negação aos direitos da pessoa. Então, pessoal, nós já sabemos, isso já está superado, de que o médico hoje não age mais com paternalismo, em que ele está obrigado a respeitar a decisão do paciente, quando esse paciente tiver capacidade de entendimento e de avaliação, né? E aí, logicamente, como é que nós vamos compreender o paternalismo, por exemplo, quando nós aqui nos deparamos com situações como o aborto, a eutanásia, transplantes, experimentação animal, recusa ao tratamento oferecido, discussão do significado de qualidade de vida. Então, olha só como nós estamos diante de temas extremamente abertos, de temas extremamente complexos, que devem ser debatidos, né? Os nossos legisladores têm que ter coragem. Os nossos legisladores estão lá para decidir, estão lá para agir, e não para agradar, e não para pensar só no voto.
né? Agir, fazer o bem, muitas vezes é contrariar vontades. Então, falar sobre o aborto é importante, falar sobre a discriminação das drogas é importante, falar sobre a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia é importante no Brasil. Então, nós temos sim que tratar de temas que são importantes, né? Os transplantes, um procedimento ainda que poderia ser melhor implementado no Brasil. A experimentação animal, né? Será que existem métodos totalmente ausentes da experimentação animal para se produzir vacinas, medicamentos, remédios? Será que eles são seguros? Será que de fato não é necessário? Recusa ao tratamento oferecido, como nós já comentamos aqui hoje, né? E discussão sobre a qualidade de vida. Até porque, né, nos próprios conceitos da OMS, quando nós tratamos aí de qualidade de vida, nós temos que ver que a vida hoje tem um conceito diferente. Que a vida hoje ela está sobre o aspecto não só da ausência de doenças, mas também sobre essa qualidade de física moral, essa qualidade de física psicológica. Então, são temas, né, extremamente importantes. E com relação a essa autonomia do paciente, né, o que é que fala o Código de Ética Médica? Eu vou fazer apenas aqui uma introdução sobre o Código de Ética Médica, só sobre esse assunto, até porque o nosso professor competente em ética médica é o professor Francisco Gerês, mas né, é importante que nós aqui façamos algumas considerações. O capítulo 1, que fala dos princípios fundamentais, lá no inciso 21, diz que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidos. É lógico que o médico não vai aceitar a decisão de um paciente que quer submeter aí a um procedimento não cientificamente reconhecido, a um procedimento em que a ciência não autoriza a realização, né? O artigo 31 do Código de Ética Médico, né, o novo Código de Ética Médico, diz que é vedado, é proibido. Artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Artigo 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde, de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente, né? E tanto se fala hoje em dia aí sobre tratamentos precoces do Covid, sobre a utilização de medicamentos, se esses medicamentos vão fazer bem, se esses medicamentos vão fazer mal, né? Mas o médico ele está limitado. O médico ele está proibido de agir de modo não cientificamente reconhecido. O artigo 33 continua aí expondo algumas vedações. Deixar de atender o paciente que procura seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta lhe possa provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos, né? Então, olha só as proibições, e tudo isso está ligado à autonomia do médico e do paciente. É ainda proibido ao médico abandonar pacientes sob seu cuidado, mas logicamente que existem exceções. O parágrafo 1º diz que, ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal
assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Parágrafo 2º. Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os cuidados paliativos, né? Seria fácil o médico escolher cuidar somente daqueles que têm cura, né? Seria fácil, seria cômodo ao médico tratar pacientes somente em situações amenas, né? E o Código de Ética Médico não permite essas escolhas. O artigo 37 ainda traz vedações. É proibido prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, a impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa, né? Não pode o médico vir aí à mídia e dizer, olha, se você está com Covid, tome tal medicamento. Ele não pode fazer isso. Parágrafo 1º. O atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina. Pessoal, esse é o futuro, viu? Telemedicina é o futuro. Medicina robótica é o futuro. Preparem-se para esse futuro. Então, o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sobre a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né? E para vocês terem uma ideia, o Conselho Federal de Medicina já regulamentou há bastante tempo a telemedicina no Brasil, né? Não é algo novo, por mais que ainda não seja algo muito comum. Parágrafo 2º. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Olha aí a resolução 1643 de 2002, pessoal, quase 20 anos, que já trata dos serviços prestados através da telemedicina, né? Olha só o que diz aí o artigo 1º. Definir a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Não tenham medo da telemedicina. A telemedicina não vai tirar trabalho dos médicos, pelo contrário, ela vai gerar muito mais postos de trabalho aos médicos, muito mais possibilidades de trabalho aos médicos. O artigo 2º. Os serviços prestados através da telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada, pertinente e obedecer às normas técnicas do Conselho Federal de Medicina, pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, olha que tema importante, privacidade também fundamental, né? E garantia do sigilo profissional. Então, são muitas responsabilidades inerentes à telemedicina, como, por exemplo, ainda, em caso de emergência ou quando solicitado pelo médico responsável, o médico que emitir o laudo à distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e terapêutico. Então, ou seja, o paciente não vai estar desacompanhado de um médico. O paciente ele terá um médico ali ao seu lado. E outro médico, talvez com maior conhecimento sobre o assunto, é que será consultado, né? Nenhum procedimento será realizado sem a presença de um médico ou de um outro profissional da saúde. Então, por isso que eu digo, né? Ela vem só aproximar médicos de pacientes, especialistas de outros médicos. E essa é a grande função da telemedicina, né? Artigo 4º. A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que contribuírem para eventual dano ao mesmo. Então, aquele médico assistente, ou seja, o médico que está ao lado, o médico que assiste o paciente, é o responsável maior ali por aquele atendimento realizado pela telemedicina,
né? Logicamente que os outros também têm responsabilidade no limite da sua culpabilidade, da sua ação. Artigo 5º. As pessoas jurídicas que prestarem serviços de telemedicina deverão inscrever-se no cadastro de pessoa jurídica do Conselho Regional de Medicina do Estado, onde estão situadas, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico, regularmente também inscrito no Conselho, e a apresentação da relação dos médicos componentes de seus quadros funcionais. Parágrafo único. No caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico e devidamente inscrito no Conselho Regional também de Medicina. Artigo 6º. O Conselho Regional de Medicina deverá estabelecer constante vigilância e avaliação das técnicas de telemedicina no que concerne a qualidade da atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. Então percebam, né, o quanto esse tema faz parte da nossa aula, o quanto esse tema faz parte do tema que nós estamos aqui desenvolvendo, que é relação médico-paciente. O artigo 38 ainda do Código de Ética Médico diz que é proibido ao médico desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. Então, observem aqui aquela autonomia limitada que eu disse, né? O médico não tem autonomia plena. Opor-se, o médico olha só, pessoal, o médico é proibido de opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Ninguém sabe tudo. O médico não é o senhor da razão. Apropriar-se, melhor dizendo, aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obtenção de vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. Então observem aí também essa questão, ou seja, o fato do limite profissional, o fato do respeito profissional, né, sobre todos esses aspectos, sobre todas essas circunstâncias. Autonomia do médico, capítulo 1, princípios fundamentais, inciso 7º. O médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou que não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Então, essa autonomia é uma autonomia limitada, reduzida. Competência agora do paciente, pessoal, né? Quais são os elementos que dão ao paciente o direito de autonomia? Primeiro, né, o fato de que o paciente deve receber do médico informação adequada sobre o tratamento sugerido, né? E isso leva em consideração a história da doença, possíveis danos e benefícios com o tratamento oferecido, possíveis danos e benefícios com qualquer outro tipo de tratamento pertinente à ação. O paciente não deve ser coagido. Agora, é diferente. O médico propõe um tratamento. O paciente se recusa. Pode o médico tentar convencê-lo? Pode. Não há nenhum impedimento legal quanto ao convencimento. Mas não deve o médico coagir, obrigar, né, o paciente a um tratamento. Então, deve sim o médico tentar orientar. Persuadir não é coagir. Então, ele pode tentar convencer, né? E aí, então, o paciente deve ser totalmente competente para consentir ou rejeitar um tratamento. E, logicamente, que se esse paciente não for totalmente competente, isso deve ser declarado por uma junta médica, dizendo que o paciente não tem capacidade, não tem condição de decidir sobre o seu tratamento. E aí surge uma questão: quais são as circunstâncias, ou sob circunstâncias, é eticamente justificável para o médico não aceitar o consentimento à recusa do paciente? Em linhas gerais, existem exceções. Siga a escolha do paciente competente e não aplique a decisão do paciente incompetente. Está aí a resposta de como vocês devem agir. Vou até repetir aqui. Em linhas gerais, existem exceções. Siga a escolha do paciente competente e não aplique a decisão do paciente incompetente.
Então, é extremamente importante. E essa competência sobre o conceito bioético, ela está aqui, então, né, limitada, ela está aqui observada sobre dois aspectos, ou seja, o entendimento e a avaliação, conforme eu já disse para vocês, né? No âmbito legal, presume-se que um adulto seja competente até que o Poder Judiciário o considere incompetente e restrinja os seus direitos civis. Já no campo da ética, raramente se julga uma pessoa incompetente em todas as esferas da vida. Às vezes ele tem competência sobre um aspecto, não tem competência sobre outro, né? E o Curver, ele diz aí que todos os pacientes devem ser julgados capazes, até prova em contrário, de sua competência, desde que sua autonomia não esteja reduzida, desde que a sua autonomia não esteja reduzida. Competência, né, nós já falamos, ou seja, é a definição insuficiente para todos os casos. Então, é entendimento mais avaliação. Ou seja, é aquela decisão tomada racionalmente, conforme o exemplo que eu já passei para vocês, né, da mãe aí que quer salvar a vida do filho em detrimento da sua própria mãe, da sua própria vida. Não é um entendimento racional, é um entendimento, é uma decisão emocional. Então, o médico sempre tem que buscar também ali, né, a verificação de uma decisão racional por parte do paciente. Então, a maioria dos médicos sugere tratamentos racionais, de forma que o conceito de entendimento e avaliação tende a convergir os pensamentos. A interpretação da irracionalidade respalda ao médico, do ponto de vista bioético, de indeferir a recusa do paciente. Então, o médico tem competência aí sobre essas hipóteses, né? Ou seja, de uma posição soberana e incontestável, a competência do médico, poder de autorização para decidir pelo doente, é colocado em outros termos. Exemplo, o médico deve atuar hierarquizando em interação os princípios da não maleficência, ou seja, não fazer o mal ao paciente, da beneficência, sempre fazer o bem ao paciente, da autonomia, respeito às decisões, né, entendidas e avaliadas e racionais, e a justiça, ou seja, garantir o direito do indivíduo ao acesso à saúde, né, mantendo logicamente ali o amor e a compaixão pelo seu paciente. É reconhecer que existem limites, tanto na autonomia e na competência do médico, quanto na autonomia e na competência do paciente. Dois opostos, né? O médico isomaquina ou o médico isoteus. Ou seja, aquele médico que garante ali uma autonomia plena ao paciente e o médico que não dá nenhuma autonomia ao paciente, né? Seria mais fácil aí entender que o paciente que decida e eu lavo as minhas mãos, mas não é bem assim, né? Os dois comportamentos opostos, extremos, são antiéticos. Tanto impor a sua vontade, quanto respeitar todas as vontades do paciente, inclusive do paciente incompetente, né? Então, todos esses dois opostos são considerados como comportamentos antiéticos. E aí nós temos a questão da competência e formação, né? Muito se fala hoje sobre a medicina humanizada, e é por isso que nós tentamos cada vez mais trazer essa formação também humanística para a área da saúde, e não somente técnica. Né? É necessário, e tanto é que eu sempre falo do módulo de subjetividade que nós temos aqui no curso de medicina, como o estudo da próprio direito médico, né, da bioética, da ética médica, que é a busca aí dessa formação humanística, ou seja, e a necessidade de criação, de formação de novas habilidades aí para o médico. Então nós temos que ter a consciência de uma educação continuada e ética clínica, né? O professor Francisco Gerês, se já não disse, dirá a vocês que o Código de Ética Médica é o livro de cabeceira de todo médico. Competência legal, né? Para que uma pessoa seja considerada médica e possa assim atuar, precisa de um diploma registrado no MEC, mais a inscrição no CRM,
mais competência para o exercício profissional. Por quê? Porque todo recém-formado com diploma registrado e inscrito é competente para agir como um clínico geral. Mas para atuar em determinadas especialidades, ele precisa de uma competência específica, ele precisa ali fazer a sua residência, né? E a competência legal do médico só será limitada pela lei. Então, o médico tem uma autonomia profissional e é a lei que limita a sua atuação. E aí então fica uma mensagem: o médico não pode querer que seu paciente se comporte como ele. Médico se comporta. O médico não pode querer que seu paciente se comporte como ele, médico, se comporta. O médico precisa estar preparado e ter competência para, respeitando os ditames de sua consciência, respeitar a liberdade dada pela autonomia e os apelos de consciência de seu paciente. Mais ainda, o médico, com a sua competência em todos os sentidos, deve estar ao lado do paciente para assegurar, avaliar e respeitar a competência dele, paciente, para as decisões. E aí nós temos a bibliografia da nossa aula, né? Direito Médico do Genival Veloso de França, Bioética do Marco Segre e Cláudio Corren e o novo Código de Ética Médica. Pessoal, sendo assim, eu termino a primeira parte aqui da nossa aula, né? A parte teórica. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. A atividade de vocês já está habilitada lá no Classroom para que vocês possam responder. Lembrando que vocês têm até às 11h40 para responder aí a atividade de fixação de conteúdo. Né? Lembrando também que é com base nas respostas, com base lá no acesso do aluno à atividade de fixação de conteúdo, que será feita a nossa chamada da aula de hoje. Então, aqui agora eu estou à disposição de vocês. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma manifestação? Bom, pessoal, não havendo dúvidas, tenham todos um excelente dia, tenham todos um excelente feriado, né? Cuidem-se, fiquem com Deus, muita saúde a vocês e às suas famílias, né? Deixa eu ver, tem um colega aqui perguntando, Alvimar, fica à vontade, Alvimar. Doutor, então, na verdade, a minha dúvida não é na matéria em si, é sobre a questão de faltas. Né? Eu tenho mais ou menos quase um mês, na verdade, em classe. E aí eu fui verificar ontem, no portal lá, estou marcando como 4 faltas esse mês de março. Certo. Doutor, foi importante a sua pergunta, tá? Até ontem nós tivemos uma reunião entre os supervisores e a coordenação para verificar essa situação de alunos que foram incluídos posteriormente, tá? Então, ou seja, eu já encaminhei para os representantes de turma para que vocês façam as atividades que vocês não fizeram. No caso, o doutor tem 4 faltas porque não fez alguma atividade que nós passamos, tá? Então, eu já passei para os colegas a atividade, 2 atividades para vocês responderem, tá bom? E com relação a essas faltas, nós estamos aguardando aí um posicionamento da universidade sobre essa questão. Por quê? Né? Pensa comigo, doutor, é uma situação muito complicada. Eu coloco presença desde o começo do semestre para quem não estava presente. Né? Isso é um documento. Então, ou seja, então se o doutor fez alguma coisa, vou dar um exemplo, me perdoe pelo exemplo, mas vamos supor que o doutor matou alguém num dia lá que eu coloquei presença. E aí o doutor vai usar isso como prova para dizer, não, eu não matei ninguém. Né? Então, assim, essa questão da falta, essa questão da presença, ela tem que ser fidedigna ao momento em que o aluno estava em aula. Né? Mas, logicamente, que o doutor não pode. Aqueles que foram adicionados, que foram matriculados tardiamente, também não podem ser prejudicados. Então, nós pedimos aí a coordenação, e a coordenação vai levar a universidade para ver como é que fica. Né? A responsabilidade do docente em colocar falta ou presença para o aluno que foi adicionado tardiamente no módulo, tá? Então, por enquanto, eu passei as atividades que vocês não fizeram. Aqueles que fizerem, eu vou abonar as faltas dessas atividades, daquelas datas, tá bom? Mas nós estamos aguardando um posicionamento da universidade sobre esses alunos que foram matriculados tardiamente no curso.
Certo, professor. Na realidade, e como eu consigo essas atividades? Né, eu entrei até ontem mesmo no Class para dar uma olhada e, tipo, né, lá não está funcionando ainda. Tá, pega com a representante. Eu coloquei no grupo. Isso, vê Tá com a no grupo representante de de sala. sala. Eu mandei os Geral? links lá no grupo. No de São recado. 3 atividades no total, Lorena? São 2 atividades, né, professor, que o senhor mandou. Isso, são 2 atividades anteriores e a atividade de hoje. Ah, tá. Então são Isso. 3 contando com a de hoje, né, no caso. Sim, Conta contando com a com de a hoje de são hoje 3. 3. E é só preencher o formulário que já vai ser entregue, porque não tem como não tá para ter provado que entregou, faz como? Não. Porque só tá o formulário lá no Class. Você termina, já entrega, fala que Isso. foi entregue. Só Já isso. vai aparecer para mim uma relação, doutor Vitor, de que você fez. Faça, pelo cronograma, você sabe qual aula que foi, qual data que foi dada essas aulas, entendeu? Então, por exemplo, você está fazendo o formulário, você preencheu o seu nome, seu RA, tira um print e guarda. Fala, olha, eu fiz. Se futuramente tiver uma falta correspondente à data em que aquela atividade foi dada, você entra em contato comigo que nós vamos ver essa situação, tá bom? Ah, tranquilo, então. Obrigado. Pessoal, olha, Muito essas obrigada, questões... doutor Imagina, André. obrigado eu, Lorena. Eu que agradeço. Pessoal, essas questões, esse momento que nós temos é de fato para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Independentemente da aula. Caso alunos que ainda não têm acesso ao Teams, alunos que não têm acesso ao Classroom, tá? Toda semana nós estamos recebendo listas e nós estamos atualizando os convites, tá? Caso você já tenha recebido o convite, esteja regular no Classroom e no Teams, e você receba o convite de novo, desconsidere, não tem problema. É porque como eu recebo a lista não vem lá a designar o que entrou. Então o que eu faço? Por desencargo de consciência, toda semana eu adiciono todo mundo de novo, tá? Por quê? Porque é mais fácil para mim adicionar todo mundo de novo do que sair procurando quem é que foi incluído na lista. Não vem uma lista só dos novos, vem uma lista geral de todo mundo toda semana, tá? Então, caso vocês recebam os convites e você tá tudo certo, tá acessando, tá fazendo atividade, vocês não vão ter nenhum prejuízo. Conforme o nosso cronograma de aula, tá lá na primeira aula, vocês acessem o Clássico, tem um cronograma, tá? Semana que vem é a nossa semana de trabalho. Então, semana que vem, no horário da nossa aula, nós vamos fazer o trabalho bimestral, que vale até 2 pontos, tá? Mas eu vou avisando os representantes, eu vou lembrando os representantes sobre as nossas responsabilidades, tá? Já tá com a nossa data de prova aí designada. A nossa prova vai ser no sábado, às 17 horas. Tá? Então, fiquem atentos ao calendário de prova também. Então, fiquem sempre atentos aí às informações, ao grupo, né, que vocês têm. Lorena, eu não sei se o grupo de vocês é o seguinte, eu até oriento, se vocês tiverem um grupo só de recados, aquele que os alunos não podem participar, tá? Para quê? Para que as informações fiquem mais concentradas. Porque no grupo em que os alunos também participam, às vezes as informações elas acabam se perdendo ali na quantidade de mensagens que são postadas, entendeu? Então, se vocês não têm, seria importante que tivesse um grupo só de avisos, em que os alunos não podem manifestar, que a manifestação é só dos representantes, para que os recados fiquem concentrados. Porque no grupo que todo mundo escreve, às vezes fica lá atrás, a pessoa, se ficar 2 horas sem abrir o WhatsApp, não vê mais o recado, tá? Sim, professor, nós temos sim. Nós temos um grupo só de recados e um grupo geral para o pessoal conversar. Maravilha. Aí eu sempre mando os recados oficiais. Eu mando, na verdade, eu acabo mandando nos dois. Eu já encaminho para o de recados para ficar fixo e mando também lá no geral só por desencargo mesmo. Mando nos dois. Isso, porque só porque às vezes eu já vi grupos aí de salas que só tem um grupo geral e aí ninguém acompanha recado, tá? Pessoal, uma outra coisa, os representantes têm contato comigo a qualquer hora, eles têm meu WhatsApp, eles mandam mensagem para mim a qualquer hora, 24 horas por dia, tá bom? Então eles têm essa liberdade. E se vocês precisarem, se for uma situação que não possa esperar, que às vezes não consiga por algum motivo, falar com o representante, vocês também podem entrar em contato direto comigo. Como supervisor do módulo, eu tento a todo momento aí, né, trazer o nosso módulo organizado, tento intervir naquilo que eu tenho autonomia, em ajudar os alunos que têm alguma pendência, alguma situação que precisa ser regularizada, tá? Então nós estamos trabalhando aqui incansavelmente
para que o nosso módulo seja um módulo que flua na mais perfeita organização, tá? Então, pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, mais alguma manifestação, fiquem à vontade. Professor, Oi? você pode ver se o meu chegou? Porque nessa plataforma que você manda, não sabe se chegou ou não as coisas. Não tem como saber pelo seguinte, se vocês tivessem o e-mail institucional, né, teria como, vocês estariam bloqueados para fazer novamente, seria uma única tentativa. Como vocês não têm ainda o e-mail institucional, aí fica essa situação, não tem como, se faz, você consegue fazer várias vezes, né? Mas no final da tarde, eu vou lançar as faltas de hoje, aí você verifica. Se hoje você teve falta, é porque não chegou. Aí você me avisa que eu vou verificar. Se você está com presença na aula de hoje, é porque chegou certinho, tá bom? Tá, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então um forte abraço a todos. Fiquem com Deus mais uma vez e até a semana que vem. Até mais. Excelente aula, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, vamos lá, ó, peraí. Quem quiser ligar a câmera, vamos fazer um print aqui para a gente registrar esse momento, para a gente postar aqui nas redes sociais da nossa aula. Quem quiser ligar a câmera aí, quem puder ligar, liga aí que eu vou dar um print aqui para publicar depois a nossa aula. Ih, o pessoal tá de pijama, ó. O pessoal não quer ligar a câmera, não. Mas beleza, pessoal. Um abraço. Até mais. Até, professor. Muito obrigado. Bom.